Investir em ETFs tem se tornado cada vez mais atrativo, principalmente para quem busca diversificação e tranquilidade na hora de investir em um ativo. Para muitos que buscam ter renda passiva, acaba sendo ótimo, já que os ETFs nos Estados Unidos acabam pagando dividendos em dólar com uma certa recorrência. Nesse vídeo eu irei trazer 4 ETFs que pagam dividendos mensais e que eu acredito ser bastante interessante, e também vou trazer um pouquinho sobre eles para vocês aprenderem também. E o primeiro deles, já trazendo aqui para vocês, é o SPHD. Esse aqui é um pouquinho do gráfico que a gente tem nele na bolsa. Vocês podem observar que, apesar de ser um ETF que paga dividendos mensais, ele também vem crescendo ao longo do tempo. Aqui no site etf.com a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse ETF em específico, né? Como que ele faz, qual que é a taxa de despesa dele e qual que é também o dividend yield, tá? Mas só para vocês saberem, esse ETF ele busca ações do S&P 500, tá? Das 500 maiores empresas do mundo, só que aí ele faz uma seleção, né? Ele tenta pegar aqui empresas menos voláteis, né? Ou seja, que tem menos volatilidade e também que tragam o maior rendimento de dividendos possível. Então ele acaba pegando aqui 50 nomes menos voláteis, 50 ações de uma lista de 75 para escolher as com maiores rendimentos para colocar dentro desse ETF aqui. Tudo isso com base no rendimento dos últimos 12 meses de dividendos daquele ação em específico, e também ele limita em 25% por setor. A taxa de administração dele é de 0,30% ao ano. Atualmente ele tem dentro da posição 49 ativos. Nos últimos anos conseguiu trazer uma rentabilidade de 10% ao ano. E como vocês podem ver, ele está 100% Estados Unidos, tá? Então é um ETF americano. E aqui boa parte dos ativos estão nesses setores, né? E o dividend yield dele atual é de 4,33% ao ano, o que é relativamente bem alto se comparado à média do mercado americano, que fica ali na média entre 1 a 3% de dividend yield. E esse ETF ele tá sendo negociado a um preço sobre lucro de 19 vezes, tá? Bom, e só para vocês terem uma noção de quanto que ele paga por mês, né? Esse ETF ele custa $46 cada posição, e por mês você vai receber aí por cota completa aproximadamente 0,15 cents. Bom lembrar que ainda vai ter a taxação de 30% sobre esse valor. Agora vamos para o segundo ETF que paga dividendos mensais, que é o PFF. Diferente do primeiro que eu mostrei para vocês, esse é um ETF em que ele não tem um crescimento ao longo dos anos, né? Por ter um portfólio ali um pouco diversificado e muito mais voltado para empresas que pagam dividendos e estão nem aí para o seu crescimento. Então, se por exemplo você pegar os últimos 5 anos de rentabilidade do PFF, não passou nem 2%. Para a gente ver como esse PFF funciona, a gente entra aqui no site do etf.com e aqui ele mostra em que ele foca em somente ações preferenciais, que são aquelas ações que não dão direito a voto e normalmente tem uma preferência no recebimento de dividendos, e são ações negociadas aí na NYSE e Nasdaq, tá? Mistura um pouquinho dos dois maiores índices aí do mundo. Aqui eles não se aprofundam muito na metodologia utilizada por eles, então não dá pra gente saber especificamente como que é os cálculos por trás ali para eles encontrarem essas ações preferenciais. Não sei se eles pegam todos ou se tem alguma coisa ou outra ali que faz eles excluírem uma ação. Importante citar que esse ETF tem uma taxa de administração de 0,46% ao ano, um pouquinho superior que o ETF passado. Traz uma rentabilidade ao ano aí nos últimos 3 anos de 9% aproximadamente. E esse acaba sendo um ETF um pouco mais diversificado na quantidade de ações, tá? Totalizando aí 507 dentro desse ETF. Aqui ele não mostrou pra gente a diversificação dos setores, mas a gente tem um pouquinho aqui das ações que compõem esse portfólio. Bom, e aqui pra gente se aprofundar um pouquinho nos dividendos, a gente tem a recorrência mensal, né? E um dividend yield de 3,9%, um pouquinho superior também que o anterior que eu comentei. E só para vocês terem uma noção de pagamentos, esse ETF custa $38 a cota dele, e atualmente ele está pagando aproximadamente por mês 0,16 cents aí de dividendos. Agora vamos para o terceiro ETF que paga dividendos mensais, que é o DHS. Bom, aqui no gráfico de valorização ao longo do tempo, a gente pode observar que ele já tem também um viés um pouco mais de crescimento também, bem parecido com o primeiro, né, o SPHD. Então isso é muito interessante, que ele paga dividendos todos os meses e cresce também. A gente entra agora no site etf.com para entender um pouquinho sobre como ele funciona, e a gente pode observar que ele busca empresas somente norte-americanas, ou seja, não existe empresas, sei lá, da Europa ou do Brasil nesse índice. E também ele exclui empresas com valor de mercado inferior
a 200 milhões de dólares, ou seja, não pega small cap, né? Pega ali mid e large cap para o seu portfólio. O legal é que ele mesmo comenta que tem um viés de crescimento e também um rendimento de dividendos ali dentro desse ETF, e que também uma das composições desse ETF é que ele exige apenas que a empresa tenha pago um único dividendo nos últimos 12 meses, fazendo com que ele consiga colocar muitas empresas novas nesse mundo de dividendos dentro do portfólio. A taxa de administração dele é de 0,38% ao ano, traz uma rentabilidade média de 12% ao ano nos últimos 3 anos. Aqui na parte de setores a gente pode observar que tem bastante posição na parte de finanças e consumos, né? E aqui a gente pode observar que tem atualmente 316 empresas dentro desse ETF DHS e que ele tem um dividend yield média aí de 4,24%, tá? É o maior entre esses dois últimos que eu citei. Bom, e para vocês terem noção dos pagamentos, dos valores monetários, né, que eles pagam todos os meses, esse ETF ele custa $85 por cota e atualmente por mês ali ele vai te pagar 0,11% de dividendo a 0,20, tá? Tem mês que ele paga um pouquinho mais, tem mês que ele paga um pouquinho menos, né? Teve mês que ele pagou quase 0,5. Então é bem volátil essa questão de quanto ele vai te pagar de dividendo todos os meses. Agora vamos para o quarto ETF que paga dividendos mensais que eu separei para trazer aqui para vocês, que é o PEY, PEY. Esse aqui é um pouquinho do gráfico de valorização dele ao longo do tempo. Também podemos observar que além de pagar dividendo, ele cresce sim os seus rendimentos. Agora entrando no site etf.com para a gente identificar como que ele funciona e escolhe suas posições, a gente pode observar que ele também foca em empresas americanas, só que aqui um pouquinho diferente, porque ele pega empresas que crescem e aumentam, né, os seus dividendos, pagam recorrentemente ao mínimo 10 anos consecutivos, tá? O que é incrível essa seleção. Além disso, né, de ele escolher empresas que estão ali há 10 anos consecutivos crescendo seus dividendos, ele pega as 50 maiores empresas com esses rendimentos, né, de dividendos, que tem um valor de mercado acima de $1 bilhão. Então acaba também pegando somente mid e large caps. Aqui a gente pode observar que nos últimos 3 anos o rendimento médio dele é de 14,88% ao ano. Só que ele tem uma das taxas de administrações mais caras aqui desses 4 ETFs, que no total aqui é de 0,53% ao ano. Além disso, ele tem 52 posições atuais dentro desse ETF, mas paga um dividend yield de 3,75% ao ano. Aqui, como vocês podem observar, é 100% Estados Unidos e também tem uma certa exposição bem relevante na parte de serviços, finanças e consumo. Bom, e para vocês terem uma noção de quanto que ele vai te pagar de dividendos ali financeiramente, né, em dinheiro, atualmente cada cota desse ETF custa $21 e ele tá pagando ao mês aproximadamente 0,06 cents. Agora eu vou responder 2 perguntas que vão fazer a gente se aprofundar um pouquinho mais nesses ETFs. A primeira delas é qual que eu achei melhor. Desses 4, o que mais me interessaria, pelo que eu acredito e pelo que eu me posiciono hoje na carteira, seria o DHS, que ele tem um forte crescimento e também paga um pouquinho mais de dividend yield com uma taxa de administração ok. Como eu busco crescimento, acho que esse seria o mais voltado para mim. Logicamente, os outros também são muito bons, como o PEY também, bem interessante. Bom, outra dúvida muito forte que deve vir na cabeça de vocês é qual rentabilizou mais entre eles, né, se a gente colocar tudo no mesmo gráfico. Então eu fiz aqui uma análise comparativa e gráfica desses 4 ETFs que eu citei aqui. A gente pode observar nos últimos 5 anos que o PEY foi o que trouxe a menor rentabilidade. Outro ponto a ser comentado é que esses ETFs não têm o foco no crescimento, ou seja, aumento de patrimônio, e sim no pagamento de dividendos, tá? E são coisas diferentes. Quando uma empresa foca em pagar dividendos, ela deixa de reinvestir muito na sua empresa, evitando assim também que ela cresça bastante. Então ela vai focar muito nos dividendos, ou ela vai focar muito no crescimento, aumento de patrimônio. E aqui a gente pode observar bastante isso, né? Que o maior aqui que trouxe rentabilidade foi o DHS, com mais 27% nos últimos 5 anos, e não foi muita coisa, né? Você vê que não é bem relativo. Mas um ponto muito importante a ser citado é que talvez, se a gente somar aqui, os dividendos pagos vão trazer uma rentabilidade bem superior a que muitos ETFs no mercado. Bom lembrar que essa estratégia de pagamentos de dividendos mensais é uma das milhares que a gente pode colocar dentro da nossa carteira, tá? Existem outras formas que as empresas entregam valor para o acionista. A gente tem até a parte de crescimento que eu comentei para vocês, né? Que ao invés de pagar em dividendos, ele vai lá,
reinveste na empresa e aí ele consegue te entregar isso na ponta do rendimento da ação, ou também recomprando a ação, tá? Que é muito comum nos Estados Unidos. Eles vão lá, recompram as próprias ações e te entregam isso na ponta final como também um valor maior para a empresa. Escolha o que for melhor para você. Se você gostou desse vídeo aqui das 4 ETFs que pagam dividendos mensais, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal, que me ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!